Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Essa semana, ontem, anteontem, correu aí na internet um vídeo em que o prefeito de Goiânia, ele praticamente encerra uma sessão, uma conferência municipal de saúde, porque a professora e médica usou uma linguagem neutra para saudar as pessoas. E aí é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Até que ponto, na verdade, esse tipo de atitude fere a Constituição, é exatamente contrária ao que, teoricamente, essas pessoas definem como sendo liberdade de expressão, enfim. Virações desse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Berasca News, disponível em várias plataformas. Se você curtir esse conteúdo, dê lá o like, inscreva-se no canal. Todas as semanas, pelo menos 2 novos episódios. Pois bem, estava acontecendo em Goiânia a 15ª Conferência Municipal de Saúde, quando então a doutora Maria Inês da Silva Barbosa, ela vai falar, e aí ela cumprimenta a todas, todos e todes, fazendo uma referência a um cumprimento a pessoas não binárias, pessoas que não se enxergam aí dentro nem do espectro do gênero nem masculino nem feminino. E o prefeito, então, repreende a apresentadora quando ela ia fazer sua fala, dizendo que ele poderia suspender o evento caso ela repetisse aquilo e de que isso seria ideologia de gênero, enfim. E aí, sobre isso, eu queria tecer algumas considerações. Em primeiro lugar, essa história de ideologia de gênero, essa história de que existe um complô mundial para homossexualizar as crianças, alguma coisa assim, é uma grande bobagem, para dizer o mínimo. Na verdade, eu ia dizer, e vou deixar registrado, que é uma grande burrice, na verdade, né? E isso já vem sendo declarado inconstitucional. Legislações que visam proibir o uso de linguagem neutra vêm sendo sistematicamente declaradas inconstitucionais pelo STF. Só para citar as últimas decisões em que isso foi questionado, a gente tem as ADPFs 1152, 1153, 1155 e 1158, que foram praticamente todas elas propostas muito próximas uma da outra. Algumas já foram julgadas, outras ainda aguardam julgamento, mas em todas elas já há uma manifestação no sentido de que esse é um falso problema, isso é um pânico moral, isso é um terraplanismo que, na verdade, é feito com o único objetivo de gerar engajamento político. Não há nenhum complô para subverter a ordem, subverter a língua portuguesa, muito antes pelo contrário. Essa professora, como professora que ela preza exatamente pelo conhecimento, ao contrário, na verdade, quem denuncia e quer cercear, quer censurar as pessoas por falarem assim. É bem típico de regimes autoritários e fascistas o ódio que existe à academia, o ódio que existe ao conhecimento, ao saber. E é isso que a gente percebe em situações desse tipo, o que é bastante curioso, já que são aqueles que vêm sempre falar sobre liberdade de expressão, são aqueles que vêm sempre falar de que não pode haver limite à liberdade de expressão. O limite à liberdade de expressão ele vai se dar para essas pessoas exatamente quando também eles querem arregimentar politicamente com esse tipo de espantalho, com esse tipo de pânico moral. Vale a pena chamar a atenção também de que essa conferência municipal ela estava falando exatamente sobre o acesso universal e igual à saúde. O Sistema Único de Saúde ele é constituído por 3 princípios. A universalidade de atendimento, todas e todos têm acesso. Eu não estou em Goiânia, então eu posso falar, né? Tem o direito de acesso à saúde no Brasil. Esse atendimento deve ser, em segundo lugar, integral. Ele deve abarcar o máximo de tratamentos, consultas, exames possíveis e que o sistema dá conta. E em terceiro lugar, e mais importante para esse caso aqui,
Então, além da universalidade e da integralidade, a gente tem a equidade em saúde. E equidade em saúde significa, ao contrário do que certamente o prefeito de Goiânia não sabe, até porque nunca deve ter usado o sistema público de saúde, já que deve usar apenas o sistema privado, então ele não sabe das necessidades das pessoas. O Sistema Único de Saúde ele deve não apenas atender a todas as pessoas, mas ele também deve atender a necessidades específicas de grupos específicos. E aí é que entra a questão da equidade. Existem questões que são específicas para mulheres, existem, portanto, políticas de saúde para mulheres, políticas de saúde para homens que têm necessidades específicas, crianças, idosos, indígenas. Pessoas negras têm necessidades que são diferentes de pessoas brancas, algumas doenças, algumas questões que afetam mais pessoas negras do que pessoas brancas, assim como pessoas LGBT também têm necessidades específicas. Só para citar um exemplo, a gente vai ter que mulheres lésbicas têm necessidades e questões de saúde são diferentes de mulheres heterossexuais, pessoas trans têm necessidades específicas, são diferentes de pessoas cisgênero e por aí vai. Então, a fala dela e na defesa que ela faz, o contraponto que ela faz ao prefeito, é muito claro também nesse sentido, é de que aquela é uma conferência para que todas as pessoas estejam presentes, para que todas as pessoas se sentam representadas e possam se ver ali. E esse é o objetivo do Sistema Único de Saúde, o maior sistema público de saúde universal e gratuito do planeta. E é exatamente esse, trazer todas as pessoas para que elas estejam à vontade dentro dos vários centros de saúde, hospitais, enfim, clínicas que o SUS, pelas quais o SUS atende. Vale destacar que não faz muito tempo, aliás, foi bem recente, uma decisão do STF numa ação de controle concentrado de constitucionalidade, em que ele mandou que os sistemas do Ministério da Saúde e do próprio SUS se adequem, os sistemas sejam adequados para que pessoas trans, pessoas não binárias, enfim, possam ser admitidas no sistema, tendo, por exemplo, respeitados o seu nome social, quando aquela pessoa trans ainda não fez a retificação, ou o nome retificado, quando já houve a retificação, exatamente porque alguns sistemas dentro do SUS não estavam adaptados e eles feriam aí a dignidade dessas pessoas ao não respeitarem, por exemplo, o nome social das pessoas trans. E aí, nesse sentido, não é a pessoa que tem que se adaptar ao sistema, é obviamente o sistema que tem que se adaptar a essas pessoas. É uma pena, efetivamente, que uma política de Estado seja colocada de lado em face a uma política de governo que, como eu disse no início, não tem nenhuma base científica, não tem nenhuma base teórica, é apenas uma questão de fazer graça para um público que dá resposta e atende a esse tipo de manifestação absolutamente irracional e sem menor cabimento. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.